Shalom, Haverim e Haverot, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Parashat Shemot. Já fazer mais de um vídeo dessa vez, eu acho que vai ser bem edificante para todos nós. Falar de o nome da Parashat. A gente sempre traz um tema interessante sobre cada Parashat e a gente vai explorar aqui nesse vídeo porque o nome da Parashat é Shemot. O mais interessante é o seguinte, no grego ele ficou com o nome de Êxodos. Êxodo significa a saída, digamos, a viagem, alguma coisa assim. Porém, esse não é o nome hebraico desse livro. O nome em hebraico do livro Êxodos, na verdade é Shemot. Por que Shemot? Em primeiro lugar, a cultura semítica, ela tende a colocar o nome do livro as primeiras palavras de cada livro. E na verdade são as palavras mais importantes. Como a minha área que eu me formei foi comunicação, a gente tende a pensar um pouco como é que era a comunicação de rádio e TV dos jornalistas de antigamente. Antigamente, na história do jornalismo, as pessoas falavam o seguinte: quando tinha uma narração, por exemplo, de futebol, falava: e pegou maravilhosamente a pelota, encaminhou a pelota em direção ao grande defensor, goleiro, não sei o quê, e falava um monte de coisa, enchia de o que a gente chama de firula, um bocado de informações e depois falava, chutou pro gol. A informação real aparecia bem depois de toda aquela gama de informações. Se você pesquisar antigamente como é que eram os telejornais, você vai ver que as informações eram muito cheias, as notícias eram muito cheias de informações miúdas ali, com várias coisas que eram desnecessárias. Hoje em dia, a coisa mudou. Como é que funciona hoje no telejornalismo? Existe uma coisa chamada lead. Lead é, na verdade, a coisa mais importante da notícia. É o que o pessoal chama de manchete. Fala-se logo a coisa mais importante, os flashes das coisas mais importantes, depois esmiuça a notícia, para atrair a atenção do ouvinte. Por exemplo, enchente não sei o que, distribuição de dentista grátis, e coisas assim, e depois esmiuça a notícia. É aquilo que mais ou menos as pessoas fazem no início de cada telejornal. Falam as coisas em flash e depois esmiuçam a notícia. Por quê? Porque entendeu-se no jornalismo moderno que você esmiuçar, você colocar muitas informações tira um pouco da atenção da pessoa. Quando você fala a coisa mais importante, atrai a atenção da pessoa e depois esmiuça com outras informações. Haverim, essa fonte de informação, na verdade, é muito antiga. Tem no mínimo aí 4.000 anos, que é a Torá. A Torá, ela fala de todos os aspectos da parte mais importante de cada livro logo no seu começo. No começo ele já diz para que o livro foi feito. E logo em seguida ele trata cada um dos pedacinhos de cada informação do livro. Isso é importante para a gente compreender. Então, quando o livro de Shemot ele começa a falar dos nomes, ele diz que aquilo ali é a coisa mais importante do livro. Ora, a coisa mais importante do livro de Êxodo é o nome das pessoas? Verdade. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Os nossos sábios eles contam o seguinte: que quando uma pessoa ela ouve, ela está meio desfalecendo, está meio desmaiando, e quando você sussurra o nome dela no ouvido dela, ela se desperta com uma facilidade, porque as pessoas têm a tendência de atender pelo seu nome. Isso é uma coisa muito especial. O nome tem a ver com você, a sua personalidade, quem você é. Mas se o nome tem a ver comigo, com a minha personalidade, com a minha individualidade, isso parece um paradoxo, dizem nossos sábios. Qual é o grande paradoxo disso? O grande paradoxo é, bem, se o nome tem tudo a ver comigo, por que o outro fulano é meu xará, tem o mesmo nome que eu? Por que o outro fulano tem um nome parecido com aquela outra pessoa, o mesmo nome? Haverim, isso os nossos sábios deixam em aberto, mas dizem que na verdade faz parte do grande paradoxo do livro de Shemot. Por um lado, Akadosh Baruch Hu, o sagrado e bendito seja ele, levou Am Israel, o povo de Israel, para o Egito. E também no final do livro, ele tira o povo do Egito. Isso parece um pouco paradoxo, né? Mas esse é o sentido grande de toda a nossa vida, as características que Akadosh Baruch Hu, o sagrado e bendito seja ele, coloca em nossas vidas. São esses grandes issurim, esses grandes sofrimentos que a gente passa, que fazem com que a gente cresça. Isso é evolução, isso é elevação da nossa neshama, a elevação da nossa alma.
Havarim, dentro de um conceito de vivência, tudo isso tem a ver conosco. Mas, se você for parar para pensar, nenhum de nós temos somente o nosso nome. É o nosso nome e o contexto da nossa família. Por exemplo, Reuven ben Yaakov. Né? A gente percebe que a gente tem o nosso nome e o nome da nossa filiação, porque nós não estamos isolados no mundo. Hashem, ele olha para nós, olhando também para aquilo que os nossos pais fizeram. Isso a gente encontra lá no próprio Torá, no próprio Shema Israel conta isso. Né? A gente vê isso na série de Hadibrot quando fala o seguinte: visitaria a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam as minhas mitzvot. O mérito dos nossos patriarcas, né, assim como está escrito na Torá, né, esses irrutavot, o mérito dos pais conta muito. Então é sim aquilo que você é, quem você é, mas também quem são os seus pais. Eles influenciam naquilo que você é. Eles influenciam no contexto geral que você nasceu e que você vive. Essa é a grande importância. Não é só os seus nomes, é o nome das suas gerações. E isso é muito importante. Então, Havarim, se por um lado Shemot, o nome tem a ver com isso, e aí pergunta Rashi, ora, porque se Hashem queria fazer alguma coisa para conosco, por que em vez de ele citar o nome das gerações, por que ele não deu um afago, um presente, alguma coisa assim? Né? E os nossos sábios, eles falam o seguinte: primeiro vamos para esse conceito dos nomes. Voltando mais uma opinião dentro de todas as que falam por que Shemot é a coisa que mais importante nesse livro e nessa parashat. A gente entende o seguinte, que Hashem já tinha falado todos os nomes dos filhos de Yaakov que tinham ido para o Egito no livro passado, em Bereshit, Gênesis. Por que ele precisava citar agora? Porque em Bereshit eles estavam vivos. Elogiar alguém vivo, alguém em vida, você talvez uma pessoa pode esperar que essa pessoa retribua. Mas também pode ser que se a pessoa já se foi desse mundo, né, um avrer, um amigo de uma pessoa que já se foi, que ajuda uma família num estado de luto, por exemplo, o que ele vai esperar que essa pessoa vai retribuir? Então isso sim é parte de um verdadeiro amor, que não espera algo em troca. A Kadosh Baruch Hu, de maneira linda e soberana, não só honrou essas pessoas em vida, mas também honrou essas pessoas depois que elas se foram desse mundo. Nós, como emuladores das boas atitudes, das boas ações, das boas midot de Kadosh Baruch Hu, do sagrado e bendito seja Ele, nós devemos também honrar não as pessoas que ainda estão vivas, mas as pessoas que já se foram. Isso é tão forte, mas tão forte, que chega na Halachá da seguinte forma. O nosso livro de Halachot, eles falam o seguinte, que quando você vai fazer um negócio, mesmo que o seu pai já tenha sido, se for meritoso para a memória do seu pai, de você dizer que isso foi meu pai que me ensinou, ou esse negócio eu faço em nome do meu pai, isso é bom para a memória dele, para a honra dele. Fazer alguma coisa por alguém que já se foi, assim como a Kadosh Baruch Hu já fez, o sagrado bendito seja ele, já fez, nós também devemos fazer para honrar em memória dos nossos pais. Voltando ao conceito do nome de Shemot relacionado a elogios, a gente aprende o seguinte, que você dá um abraço no seu filho é muito gostoso. Você pega ele, abraça ele, e isso é uma coisa muito gostosa. Porém, como é que você vai fazer isso se você não tiver contato com o seu filho? Seu filho foi viajar, ele está na escola. A memória do abraço é interessante, mas o abraço, gostoso de um abraço, é realmente o contato com a pessoa. Porém, quando você elogia essa pessoa, Haver, isso vai ficar na memória por muito e muito tempo. Aprenda a elogiar as pessoas, é isso que a gente aprende com a Kadosh Baruch Hu. Uma outra coisa interessante, Haver, sobre o poder da fala, o poder daquilo que a gente fala é o seguinte. Se a gente for parar para pensar, calcule comigo. Às vezes, isso é muito comum no processo de chuvá. Muitos dos meus alunos têm esse problema. Eles mudam suas atitudes, mudam a maneira de ser, mas muitas vezes o cônjuge, o marido, a mulher, o esposo, a esposa, os filhos, não percebem aquilo que está acontecendo com a pessoa. Isso é muito comum na psicologia também falar isso. E quando você muda um hábito, às vezes é difícil para a pessoa perceber que você mudou. Então, passa a fazer o seguinte. Quando for na quarta-feira, no quarto dia, você separa e acorda um pouquinho mais cedo para ir no mercado. Há mercados que abrem mais cedo do que o horário de trabalho. Você faz as compras, leva para casa e escreve assim no bilhetinho. Meu amor, comprei as coisas para preparar o Shabat.
Bota uns recadinhos na geladeira. Você acorda mais cedo na quinta-feira e aí você lava o banheiro antes de ir para o trabalho. Acorda um pouco mais cedo, lava o banheiro, lógico, se a esposa não estiver dormindo, ou seu marido não estiver dormindo, para não perturbar ele. Mas faça mais cedo, dê uma limpeza geral, depois bota um recadinho, olha, meu amor, para você não se preocupar, eu lavei o banheiro, né? Se você vai fazer a comida, se você vai preparar alguma coisa especial, fala assim, meu amor, comprei as coisas para poder preparar algo especial só para você. E dê elogios, faça as coisas, mude suas atitudes, mas ressalte o que você está fazendo. Por quê? Talvez pode ser que a pessoa não perceba. O mundo hoje está muito corrido, as pessoas passam despercebidas pelas outras, não se cumprimentam direito. Então essa agitação do dia a dia pode impedir que a pessoa veja que você mudou, que você tomou novas atitudes, porque as pessoas estão muito preocupadas com o que vão fazer no dia a dia, nesse mundo muito corrido. Então, sempre ressalte aquilo que você está mudando, para que a pessoa não só veja que tem alguma coisa diferente, mas perceba de fato que você tomou novas atitudes. E outra coisa, um outro ponto, elogie as mudanças do seu cônjuge, elogie a mudança dos seus filhos, elogie as pequenas conquistas, mesmo que a Kadosh Baruch Hu é tão grande, mas tão grande, que qualquer coisa que nós fizéssemos não seria motivo para se comparar a um elogio dele. Da mesma forma, o seu filho, a sua esposa, que talvez não esteja no mesmo nível que você. Então, mesmo que seja uma pequena coisa aos seus olhos, como as nossas atitudes dos nossos avós, aos olhos da Kadosh Baruch Hu, que é tão poderoso e tão grande, né, talvez não seria tanta coisa assim. Não para ele, para nós é lógico que sim. Agora para ele eu não sei se seria tanta coisa assim. Mas, para Kadosh Baruch Hu, mesmo assim, ele elogiou, ele ressaltou coisas positivas. Da mesma forma, com as pessoas que te cercam, com seus amigos, ressalte as coisas positivas. Fale bem, ajude também a crescer e evoluir. Que a Kadosh Baruch Hu, sagrado e bendito seja ele, nos dê muito motivo de brachá, nos dê muito motivo de elogiar a ele e assim fazer Halelim e poder honrar a memória do sagrado em nossas vidas. Que nós possamos também fazer Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem em nossas vidas e em nossas atitudes, melhorando sempre. Esse é o meu recadinho para você. Como sempre, inscreva-se no canal, clica aqui no nosso link da homepage e aí você vai lá para o canal do YouTube, se inscreve lá na Tarja Vermelha, inscrever-se, né? Curta esse vídeo aqui no YouTube, compartilhe no Facebook, ajude a divulgar e que as pessoas possam também, como você, como eu, evoluir e fazer Aliyah chamar elevação da nossa alma, para que a Kadosh Baruch Hu receba as nossas atitudes de melhoria, nossa teshuvah, o nosso tikkun olam, a reparação do mundo, um pouquinho de ação boa que a gente faz, que a gente possa crescer. Amém, ve amém, Chazak Baruch.